nesses 2 meses sem rancho, o que a senhora costuma fazer aqui no sítio? Como é a sua rotina aqui no sítio? Normal. Varrer, limpar, fazer minhas coisas, fazer um bolo. E é tudo que você faz? Você limpa? Não, eu vasculho só. Eu não sei o que comigo aqui. Mas gosto de rastelar, gosto de ajeitar aqui. Cuidar das plantas? Gosto. É uma terapia, né, filho? É uma coisa muito boa para cuidar da cabeça da gente. Sim. Você não tem o tempo de ficar no telefone. É excesso. Pega muito pouco, viu? É mesmo? Às vezes eles brigam, mãe, a senhora tem que ver mais a internet, as coisas da internet. Diga, meu filho, é problema. E a senhora vai sempre? Amor de Deus. Então foi a traquinagem que a senhora já fica na roça assim, hein? Conta uma traquinagem. Na roça, miséria. Eu criança, miséria. Já tomou um banho da chuva assim, ó? Debaixo, assim? Claro que já. É sempre. Tem coisa melhor? Sempre sai ele assim, vai pegar uma gripe. Eu digo, eu pegar a gripe? Não pega não, meu filho. Quem mora na fazenda fica totalmente blindado. A gente tem que beber, menino. A gente começou a andar com 6 meses na lama, tomando banho de Cria resistência. Graças a Deus. Sou eu com 60 aí, ó. Mas o certo mesmo é terminar a entrevista e tomar um banho de chuva. Exatamente. Nós dois tomamos banho de chuva? Tchau. Vai lá. Até a próxima parada. Se Deus quiser. Ele pegou o que a gente tá fazendo aí, ó. Ele fez o que a gente tá fazendo. Mostrando os perrengues.